Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueça, pessoal, de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora pro conteúdo. Nossa pauta, daqui a pouquinho a gente tem outro convidado, inclusive, o deputado Evair de Mello vai se juntar aqui à bancada. Enquanto isso, eu vou aproveitar para a gente pular algumas casas, tratar de um outro assunto aqui também muito importante, que é o seguinte: a ameaça de morte ao ex-presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. Já que a gente está falando de eleição americana, teve mais de uma tentativa de assassinato contra Donald Trump, algumas já reveladas, frustradas antes, teve o tiro no comício. E aqui no Brasil também tivemos mais uma ameaça de assassinato de Jair Bolsonaro. Foi hoje, na Paraíba, a polícia prendeu um homem que tinha ameaçado Bolsonaro via redes sociais. O ex-presidente esteve em João Pessoa, participando de eventos relacionados à candidatura do Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde, que é candidato do PL à prefeitura de João Pessoa. Bolsonaro foi para lá e horas antes dessa viagem ele recebeu uma ameaça via redes sociais. A gente tem aqui a postagem que foi feita pelo ex-presidente, pode colocar na tela, Cláudio? Isso aí. O homem, identificado como Rogério Santos, escreveu: Bolsonaro vai ser morto agora na vinda dele aqui em João Pessoa. O atentado já está organizado, não vai escapar. O próprio Bolsonaro compartilhou isso dizendo: fato comum comigo, ameaças, intimidações, mas sou de direita, logo tudo bem. Felizmente, nesse caso, já houve então uma movimentação das autoridades e a polícia da Paraíba anunciou há poucas horas que prendeu esse homem que ameaçava Bolsonaro. Ele tem 43 anos, foi localizado e ouvido, mas agora vai responder em liberdade. Jorge Serrão, começa contigo, Serrão, sua análise sobre esse episódio. É isso. O cara foi preso, o cara foi solto. De novo, se tivesse sido contra alguém que fosse de esquerda, eu imagino que esse cara estaria preso e continuaria preso. Com certeza é isso. O comentário de Bolsonaro, quando ele ironizou ali na mensagem dele, sou de direita, foi exatamente esse o ponto. Contra a direita, no Brasil, está havendo perseguição. E contra a esquerda, uma tolerância esquisita contra tudo de errado que possa ser feito. Então, é isso que tem que ser chamada a atenção. O caso Adélio até hoje não dá para ninguém engolir que aquilo não tenha sido investigado com a profundidade devida. Não é possível acreditar que Adélio tenha feito aquele atentado contra o Bolsonaro sozinho, sem ter uma estrutura. Tanto isso é verdade que ele teve todo o apoio depois, em termos de defesa, advogados, a estrutura que o protegeu e que o deixa blindado até hoje. Então, no Brasil da impunidade, é mais um caso que Bolsonaro vai escapando, ficou só numa ameaça digital, mas não se pode brincar com o risco concreto de algo acontecer. Hoje, Bolsonaro é o cara mais influente do ponto de vista político, é o maior influenciador, é um paradoxo, porque é o inelegível que pode eleger um monte de gente, e já elegeu muito prefeito e muito vereador. Então, agora o próximo passo do sistema é ratificar a inelegibilidade do Bolsonaro, não permitir que ele concorra a nada, e aí vem aquela guerra. Como é que você deixa inelegível, de maneira absolutamente injusta, de maneira inconsistente do ponto de vista até legal, alguém que tem a popularidade gigantesca que Bolsonaro tem? Então, o sistema de poder no Brasil não tem como resolver essa contradição, não dá para impedir o Bolsonaro, a não ser como o rapaz aí sugeriu na mensagem, eliminando, de verdade. Coronel. O risco é real e nós sabemos que os paralelismos entre o que acontece com o Brasil e Estados Unidos, eles não se limitam à questão do 6 de janeiro no Capitólio, 8 de janeiro lá em Brasília, ou a tentativa do Adélio Bispo, como o Serrão lembrou, e as tentativas de homicídio aqui do presidente Trump, ou até mesmo da obsessão que essa esquerda mais globalista, dos metacapitalistas, daqueles que planejam até utilizar
como o Luiz Felipe colocou, a ONU como um instrumento de controle social mundial dentro de um projeto que eles têm, que é difícil de você engolir como sociedade, já que eles não têm a nossa delegação de voto em lugar nenhum. Tudo isso que acontece, a gente percebe que há muita conexão entre a liberdade que o próprio ministro Alexandre de Moraes tem de impor uma série de perseguições políticas que também ocorrem em muita similaridade com o que acontece aqui nos Estados Unidos. Veja que foi tentado tornar o presidente Trump inelegível. O presidente Bolsonaro foi tornado inelegível. Mas agora, o próprio presidente Bolsonaro, ele aposta nessas semelhanças, essa defasagem de 2 anos entre uma experiência de um país e outro, podendo, quem sabe, tornar-se novamente elegível, ou seja, partícipe do processo eleitoral de 2026. Ele acha que é possível, inclusive numa entrevista recente agora, ele disse que ele entende que é injusta essa situação, que ela é reversível e que se ele voltar ao processo eleitoral em 2026, ele vai de cabeça, porém, se isso não acontecer, ele entenderá que será o momento dele se retirar. Vamos ver se isso vai acontecer realmente. Ele foi honesto, pelo menos, de dizer que ele acha que ele não somente, como o Serrão disse, ele é um ótimo transferidor, né, do seu capital político para fazer eleitores decidirem pelo movimento conservador ou pela pegada ali do bolsonarismo, seja em prefeituras, estados, seja no Senado, seja nos deputados federais. É verdade. Mas ele acredita que sim, ele tem possibilidade de, se o presidente Trump for eleito agora no final do ano, daqui a 2 semanas aqui nos Estados Unidos, quem sabe ele também não volta em 26, né, Serrão? Então, vamos aguardar. Eu sei que os métodos e os paralelismos são evidentes. O que acontece aqui está acontecendo no Brasil, e aquele gap que a gente tinha antigamente, um delay, que o que acontecia fora do Brasil demorava a se reproduzir no Brasil, parece que agora, em tempo real, as coisas acontecem quase que simultaneamente. Diga, deputado, queremos ouvi-lo também sobre essas projeções para 2026 e essa preocupação constante com a segurança do ex-presidente Bolsonaro. E olha, a coragem do presidente Bolsonaro está expressa, porque os criminosos que ordenaram Adélio Bispo, aqui ninguém está convencido que o Adélio Bispo agiu sozinho, e os criminosos que ordenaram o crime estão aí por aí ainda, devem estar ainda no comando da máquina, se bobear, fazem parte do sistema, fazem parte da máquina. E mesmo assim o presidente continua em campanha, é a pessoa política mais popular do Brasil. Ele é tudo, né? Chegar perto. O poder que eu acho que ele tem hoje, na minha opinião, é maior até do que quando ele era presidente, em termos de prestígio e capacidade de fazer movimento, de fazer grandes mudanças, de eleger representantes. Eu acho que ele tem mais cacife político agora do que quando ele era presidente, na minha opinião. Exatamente porque ele não tem um mandato. Eu acho que temos que entender esse fator político que é importante. Uma vez que você tem mandato, você vira um receptor de cobranças. No minuto que você é uma pessoa que aglomera o carinho das pessoas, é isso que o presidente tem. Tá nítido. O carinho que as pessoas têm pelo Jair Bolsonaro ultrapassa qualquer decisão que ele fez, ou não decisão que ele fez, ou quem ele apoiou ou deixou de apoiar. Eles vão sempre gostar do presidente Bolsonaro. Está nítido isso, não importa. Então, isso é poder, na minha opinião. Tá? No meu dicionário, isso é o poder, um poder de influência, na minha opinião, até mais importante do que o poder político de fato. E a gente está vendo isso na obviedade do esvaziamento do governo atual, que tem o poder de fato, mas qual a influência, qual moral, qual capacidade de governo? Zero. Até as próprias equipes desqualificadas, corruptas, comunistas. Então, combinação de criminosos, desqualificados, corruptos, é isso que se junta a um governo que não tem a moral, não tem o momento, não está no seu momento. O atual governo está no seu fim de ciclo, já deveria ter acabado. E eles ainda comandam uma máquina
que foi forjada por as premissas que já estão moribundas também. O Brasil ele continua nessa toada porque ele ainda não entrou na discussão política, social e econômica do mundo. O país está isolado, como sempre foi, durante toda a República. O país viveu isolado politicamente. Nossos sistemas políticos são arcaicos, as nossas discussões e ideologias são arcaicas, os nossos sistemas e instituições são arcaicos, os nossos políticos são arcaicos, a nossa economia é fechada, não é dinâmica. Nós só melhoramos o nosso padrão de vida quando a gente importa o que os outros desenvolveram. Nós só avançamos quando nós importamos o que os outros já inovaram. É isso que é o grande absurdo de não percepção disso. Então, o que nós temos na mão? Temos aqui um presidente que, na minha opinião, é o presidente Bolsonaro, é o candidato natural. Essa questão da ineligibilidade, esse nome realmente deveria ir para algum vestibular chamado oral, né, para ver quem é que tem capacidade de falar isso sem errar. A ineligibilidade dele é uma grande injustiça. É tão patente a injustiça da ineligibilidade quanto é da não investigação do crime que quase o matou ali durante a sua campanha. E é exatamente essas duas grandes injustiças caem na conta do sistema brasileiro. Quem é culpado é o sistema brasileiro. Todos aqueles que defendem o sistema, vocês são culpados dessas duas grandes injustiças. É por isso que a gente precisa reformar o sistema, mas precisa de um movimento para isso. Eu acho que o candidato também, para fazer um movimento de mudança para um outro sistema, um sistema menos intromissivo, um sistema mais livre, que de fato represente a sociedade brasileira, ele também seria um porta-voz para essa mudança de uma maneira muito importante, talvez até mais importante do que uma presidência. No entanto, ele é o candidato natural, isso tem que ser reconhecido. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Desaprovação a Lula atinge maior nível desde o início do mandato. A aprovação é mais baixa da gestão. Levantamento do Poder Data diz que 46% dos eleitores se mostram insatisfeitos com a gestão lulopetista. Número positivo também é de 46%. A desaprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu para 46%, enquanto a aprovação permaneceu no mesmo patamar, segundo a pesquisa Poder Data realizada entre 12 e 14 de outubro de 2024, o aumento de 3 pontos percentuais desde o final de julho, quando a desaprovação era de 43%, iguala os índices de aprovação e desaprovação pela primeira vez desde o início de seu terceiro mandato em janeiro de 2023. No começo da gestão, a aprovação superava a desaprovação em 13 pontos, mas essa diferença foi reduzida ao longo do tempo, atingindo agora um ponto de equilíbrio com 46% da aprovação e 46% de desaprovação. Este é o maior nível de desaprovação desde que Lula assumiu o Palácio do Planalto e retrata uma fase mais crítica da percepção popular sobre seu governo, que ainda está em 2 anos incompletos à frente do Palácio do Planalto. A pesquisa entrevistou 2.500 pessoas em 181 municípios, utilizando ligações telefônicas para celulares e fixos. A amostra foi selecionada para apresentar de forma proporcional grupos de indivíduos por sexo, idade, renda, escolaridade e localização geográfica. O levantamento tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais e um intervalo de confiança de 95%. Para atingir essa amostra, foram feitas dezenas de milhares de ligações, garantindo que os entrevistados representassem a proporção correta da população brasileira. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu!